Então, dito isso, quanto maior a fé, a caridade e a esperança, maior o movimento de Deus na nossa vida. O movimento de Deus não em relação ali, né, aos espaços que eu vou avançando, não. O movimento, a transformação da nossa vida baseada nas virtudes que a gente vai alcançando dia após dia, através principalmente da oração. Então, na oração, Deus, aquilo que eu falei, Deus ele já conhece as nossas necessidades, ele já sabe tudo que a gente precisa. Na oração, ele não está sendo informado daquilo que eu estou necessitando, não. Ele não está sendo informado daquilo que eu quero, ele já sabe. Mas, através da oração, é despertado em nós o desejo e a capacidade de receber o que Deus está preparando para nós. Porque nem sempre tudo que a gente pede vai ser atendido, não é verdade? Quantas vezes a gente pediu a saúde de alguém que partiu, que se foi, e aí depois de longos períodos a gente vem entender por que a pessoa partiu, por que a pessoa adoeceu, por que a pessoa sofreu um determinado tipo de acidente. Existem razões para isso. Santo Agostinho ele vai dizer aqui, existem razões. E ele chama atenção para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, aquela frase: orai sem cessar. É o que Deus espera de nós, o desejo da vida feliz e eterna que Ele quer nos dar. E é interessante que ele também menciona a ajuda dos santos anjos para que nós possamos fazer orações mais agradáveis a Deus. Ele diz que os anjos nos ajudam a apresentar de modo certo as nossas orações que dirigimos ao Senhor. E eles nos aconselham e nos sugerem, tal como é dito lá em Tobias, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: quando fazieis oração, era eu quem apresentava vossas súplicas diante da glória de Deus. Então, assim, nós fizemos a live dos Santos Anjos, então aqui algo que corrobora com aquilo que a gente já discutiu anteriormente, né? Santo Agostinho também nos pede que oremos sempre pelo desejo, independente do tempo que temos. Então, assim, quando ele fala orai ininterruptamente, não significa que a gente deve estar o tempo todo de joelho, rezando o terço o tempo todo, não. Nossa vida deve ser movida pela oração através desse desejo que ele coloca aqui. Orar em demasia não significa orar muito tempo ou o tempo todo, mas ter constância do afeto. Quem começa a namorar e já se apaixona, quer estar o tempo todo, né, ao lado de quem está apaixonado. Então, a mesma coisa, Deus. Se eu amo Deus de todo o meu coração, o tempo inteiro, todos os momentos da minha vida, Ele vai estar presente. Eu sou enfermeira, então a cada palavra que eu for me dirigir ao meu paciente, é a Deus que eu estou dirigindo as minhas palavras, os meus atos, o meu cuidado, né? O meu diagnóstico, tudo em função do amor a Deus. Se eu vou me dirigir ao meu chefe, ao meu colega de trabalho, eu vou me dirigir a ele no amor que eu tenho a Deus. Então, isso também acaba sendo uma oração. Ele fala aqui a respeito dos monges do Egito, assim, achei interessantíssimo. Ele diz que os monges do Egito, eles fazem frequentes e brevíssimas orações. Por quê? Para não serem tomados pela demora em algumas orações que podem dissipar-se e afrouxar o verdadeiro desejo da constância do afeto da verdadeira vida. Então, quando eu por exemplo, tem a jaculatória, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É uma jaculatória que eu posso falar o dia inteiro. O dia inteiro eu falando essa jaculatória, eu não tenho bem certeza, mas parece-me que diminui o nosso tempo do purgatório. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, quando eu falo isso o dia inteiro, é muito mais valoroso do que eu ficar
multiplicando as palavras, como Jesus disse, né? Não multipliquem as palavras, rezem com o coração. Então, os monges no Egito, eles fazem muitas jaculatórias, breves, mas frequentes, o dia todo. Claro que devem ter lá o momento de rezar o terço, as laudes, mas as jaculatórias são tomadas, no seu dia são tomadas pelas jaculatórias. Então, ele diz aqui que falar demais ao orar é empregar palavras supérfluas em coisa necessária. E rogar muito significa bater a porta daquele a quem imploramos. Trata-se de mais gemidos do que de palavras, mais de chorar do que de falar. Às vezes eu estou muito triste porque, sei lá, perdi um emprego, perdi um ente querido, um amigo querido, uma doença. Às vezes chorar e mentalizar o amor de Deus ali nos abraçando é uma oração muito mais valorosa do que eu ficar pedindo e negociando com Deus. Olha, se tu me der a cura, se tu me conceder isso ou aquilo. Então, melhor do que ficar negociando com Deus e fazendo, às vezes, milhares de juramentos, os nossos gemidos, as nossas lágrimas são muito mais agradáveis quando o nosso pensamento e o nosso afeto, nosso desejo voltado a Deus está ali presente. Porque aquele que tudo criou, ele não precisa de palavras humanas. Ele não precisa de nada disso. E quais são as melhores palavras para eu me dirigir a Deus? Então você disse que Santo Agostinho disse como que a gente deve orar. Quais são as melhores palavras para se dirigir a Deus? Então as melhores palavras para se dirigir a Deus estão contidas numa oração que Jesus nos ensinou. Que oração seria essa? Pai Nosso.